começando já a quinta semana da nossa campanha A Bênção de Deus para a Família. E hoje o nosso tema é justamente sobre a vida espiritual da família. Quero ler para você o texto de Mateus 4,4, que diz o seguinte: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós estamos tão acostumados com a vida individualista que nós esquecemos que a vida espiritual não é algo para se cultivar somente de uma maneira pessoal. Nós cultivamos a vida espiritual também em família. A oração, o estudo da palavra é algo que nós devemos fazer em família. Então eu quero mostrar para vocês esses fundamentos principais da vida espiritual e como nós devemos, na verdade, cultivá-los junto com a nossa família. Reservar um tempo, uma vez por semana, para estarmos juntos, para orarmos, lermos a palavra e assim estarmos sempre fundamentando a nossa vida dentro da vontade de Deus. Quero falar com você então sobre os 3 principais fundamentos que eu acho que devemos destacar aqui quando falamos sobre a vida espiritual. O primeiro deles é a palavra de Deus. O próprio texto que nós lemos, Jesus deixa claro que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então a palavra de Deus deve ser cultivada em família. Precisamos separar um tempo para compartilharmos a palavra de Deus, estudarmos juntos a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra, no Salmo 119, por exemplo, o maior capítulo da Bíblia, com 176 versículos, todos eles dedicados à palavra de Deus. Isso, com certeza, mostra para a gente o quanto a palavra de Deus é importante. Uma frase já bastante conhecida, atribuída a Moody, diz que ele dizia assim que ou esse livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará desse livro, mostrando o quanto é importante que nós cultivemos os princípios da palavra de Deus na nossa vida. Quero ler para você um outro texto, na parábola do semeador, onde Jesus diz lá em Mateus 13, 23, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Portanto, quando a gente tem um bom fundamento na palavra de Deus, quando a gente conhece e pratica a palavra de Deus, a gente vai produzir frutos. E isso vai trazer bênção para toda a família. Um segundo fundamento, que é irmão gêmeo desse, que é tão importante quanto a palavra, é a oração. Oração também não é algo que nós devemos fazer somente na nossa vida pessoal, individual. Devemos ter nosso tempo de oração sozinhos, com Deus, mas devemos ter um tempo de oração em família. Quando oramos juntos, em família, nós temos a oportunidade de expressar nossas ansiedades, de orar uns pelos outros, de conhecer as necessidades um do outro e ver a bênção de Deus acontecendo mediante essa oração. Então, oração é outro fundamento muito importante. Jesus, certa vez, contou uma parábola sobre uma mulher pobre, uma viúva, que importunava o juiz para que a sua causa fosse julgada. E, através disso, ele estava nos mostrando que se até mesmo um juiz iníquo, um homem mau, atendeu uma pessoa pobre, necessitada, somente para se livrar dela, muito mais Deus atende a nossa oração, porque Deus é bom, Deus é nosso Pai, Ele tem interesse nas nossas vidas. Então, quando estamos insistentemente buscando a Deus em oração, nós podemos ter certeza da sua bênção. E esse texto lá em Lucas capítulo 18, versículo 1, ele começa dizendo assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Portanto, oração não deve ser algo esporádico, algo que nós fazemos de vez em quando. Oração não deve ser algo que nós fazemos quando estamos passando só por uma grande provação e aí naquele momento de sufoco, de urgência, então nós corremos para buscar um socorro de Deus. Vamos também buscar o socorro de Deus nas emergências, com certeza, mas oração é algo que se cultiva sempre. Jesus disse que é um dever de orar sempre e nunca esmorecer. Mesmo diante das dificuldades, da falta de tempo, dos problemas, precisamos separar tempo em família, para que a gente possa orar uns pelos outros, conhecer as necessidades dos outros e abençoar a toda a nossa família. O terceiro fundamento que eu quero falar com você é a nossa comunhão na igreja. Comunhão na igreja é algo que também devemos pensar em família. Eu não devo pensar em participar dos cultos apenas individualmente. Quando a família vai junta à casa de Deus, quando a família se reúne para buscar o Senhor junto, ela realmente vai ser muito mais abençoada. Quero ler para você o texto que está lá em Salmo 122, versículo 1, diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Então o salmista está dizendo assim, ir para o culto, ir para a igreja, estar junto com os meus irmãos, não é um peso, não é uma obrigação rotineira que eu faço de cumprir meu dever espiritual, de estar uma vez por semana na igreja, não é nada disso, não é um compromisso religioso. Ir à igreja, estar em comunhão com outros irmãos, é algo que traz alegria para as nossas vidas. E quando nós fazemos isso em família, nós estamos ensinando desde pequeno aos nossos filhos o quanto é importante a gente estar junto. Muitas vezes a gente pode ser tentado a pensar que a gente pode ter uma vida espiritual fervorosa em casa, sozinhos. E é verdade que buscar a Deus pessoalmente é muito importante. Mas quando nós estamos juntos, nós somos muito mais fortes. Quando estamos em comunhão, nós somos abençoados e podemos abençoar uns aos outros. Por isso, ir à igreja junto com a família também é algo que fortalece as nossas vidas. A família que está unida na sua busca ao Senhor vai estar unida em todas as outras circunstâncias. Então, que você seja muito abençoado, que essa semana seja marcante para a tua vida, que você entenda os fundamentos espirituais da vida da família que precisam ser estabelecidos para que a gente tenha vitória em todas as coisas. A palavra de Deus, a oração e a comunhão na igreja. São 3 coisas que nós precisamos fazer não somente individualmente, mas também em família. Que Deus te abençoe.